tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, um bom dia, graça, bênção e paz a você que está rezando comigo. É domingo, dia do Senhor, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, está no meio de nós. Ele nos revela a sua palavra, fala ao nosso coração, aquece nosso coração com a sua palavra. Escutamos o Evangelho que nos narra a caminhada de dois dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que deixam a comunidade desiludidos. Jesus havia sido morto. Aqueles dois iam entristecidos pelo caminho, iam para a vida anterior, iam para o cotidiano vivido antes do encontro com o Senhor. Estavam decepcionados. Já era o terceiro dia da crucificação, da morte de Jesus. Jesus se faz caminheiro com eles, se coloca a caminho com aqueles dois irmãos entristecidos. Eles não reconhecem Jesus, estão cegos pela dor, pela tristeza, pela desilusão. Jesus não os abandona, caminha com eles, aquece o coração daqueles discípulos na escuta e no ensinamento das profecias, fala de todas as passagens que a eles se referiam no Antigo Testamento, no anúncio dos profetas. Os discípulos depois vão dizer: o nosso coração estava ardendo quando ele nos falava das Escrituras. Chegando ao lugar para onde iam, convidam Jesus para ficar com eles. Jesus entra, se coloca à mesa, nós escutamos, e os discípulos o reconhecem ao partir o pão. Jesus se mostra e eles, cheios de alegria, voltam para junto da comunidade apostólica e anunciam que o Senhor lhes aparecera, que o Senhor estava vivo. Meus amados, que belo caminho fazem esses dois discípulos. Mesmo que entristecidos, mesmo que desiludidos, são acudidos, aliviados pela presença de Jesus. Nós também caminhamos pela vida fora, nesta nossa peregrinação para o céu, entre lutas, alegrias, conquistas, dores, desilusões. Também temos essas experiências. E Jesus nunca nos abandona, sempre está conosco. Nos convida a visitar, a revisitar a Escritura para sermos conhecedores do seu grande amor que se revela. Jesus está sempre conosco, se põe à mesa conosco, se revela como Deus da vida e nos convida a estar sempre unidos à nossa comunidade, onde na escuta e na vivência da palavra nos tornamos discípulos capazes do anúncio, capazes do testemunho. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho. Traga-lhe o dom da paz e permaneça para sempre. Um abençoado dia, uma abençoada semana pascal. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitastes por amor, afastai de nossas famílias e da sociedade
todas as formas de desesperança e desânimo, para que vivamos como pessoas ressuscitadas e sejamos portadores de vossa paz. Jesus ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Concedei-nos o dom da paz. Defendei-nos de todo o mal e de todas as formas de violência que agitam nossa sociedade e as nossas famílias, para que tenhamos uma vida digna, humana e fraterna. Amém. Estava o sepulcro vazio, mas do Mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor.